E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado Fotografia. Bom, hoje tenho um convidado especial, Henrico Florencio, bem-vindo. Tudo bem? A gente vai fazer uma pequena introdução de você. Uhum. O Henrique Florencio, ou Riquencio, seu nome artístico. Isso. Ele é artístico multifacético de Guarulhos, São Paulo, pertinho daqui. Sim. É dançarino, coreógrafo, professor de dança e também fotógrafo, nossa! Sim. Então somos colegas. Conhecido também por seu trabalho no ballet com o DJ Pedro Sampaio e por colaborações com artistas como Pablo Vittar, Glória Groove. Riquencio se destaca no estilos como Hills, Jazz Funk e Floor Work. Isso. Não sabia. Que estilo é floor work? Dança no chão. Nossa, Qualquer dança que a gente faz no chão. por isso que eu não sabia. Trazendo uma energia única a suas performances, sua versatilidade e experiência tomaram uma referência, foram já, agora, uma referência na cena pop LGBTQIA+ brasileira, influenciando novos talentos na dança atual. Bem-vindo! Obrigado. Boa tarde, Marco. Oi, galera. Oi, todo mundo. Obrigado por tomar um pouco desse tempo bem ocupado e vir a compartilhar com a gente. Eu que agradeço o convite. Bom, eu gostei muito de algumas informações que a gente tem aqui. Eu gostaria também de falar disso. Sim. Você participou como dançarino no clipe Quebradeira, de Dana Lisboa, com a Glória Groove, no 2018. Também você participou tanto da coreografia como dançarino no clipe Louco, de Vanessa Camargo. Sim. Também no 2018, um bom ano, né? Muita coisa aconteceu. Você foi assistente de coreografia no clipe Provocar de Leixa e Glória Groove, Sim, que eu adoro. isso também. A coreografia é muito boa. No 2019, você dançou o clipe Toma, de Matheus Carrilho e Tainá Costa. E no 2019 participou como dançarino no clipe Buzina de Pablo Vittar. Isso. Foi o começo da carreira, esses 2 anos. Aí. E já tem um tempo que você está também, que a gente te vê atualmente, como no corpo de baile de Pedro Sampaio, né? Sim, e todos os últimos materiais audiovisuais dele também. Os visualizers da última era, alguns clipes. Eu tô com ele desde março do ano passado. Então, muita coisa também tem acontecido nessa nova fase da minha carreira como dançarino. Ah, parabéns, né? Obrigado. Eu te vi faz pouco no Rock in Rio, né? Sim, fizemos o Rock in Rio aqui do Brasil, no palco Sunset, na quinta-feira. E foi uma surpresa pra gente que tinha muito público. A verdade, eu gosto, particularmente, eu gosto muito do Pedro Sampaio. E eu fui lá, minha primeira vez que eu vou no Rock in Rio. Vieram 2 amigos da Bolívia, eu sou de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, moro aqui faz 6 anos. E eu falei, gente, vamos lá, vamos acordar cedo, vamos almoçar cedo para conseguir ver o Pedro Sampaio. E foi uma surpresa ver que estava lotado para ver. Sim, porque quinta-feira à tarde, né? Tipo, foi um show lindo. Foi, e ele tem uma energia incrível, né? E a gente adorou que as pessoas foram, de fato, chegaram cedo para nos assistir também, foi muito legal. Além que vocês transmitem uma energia muito legal e você vê que vocês estão curtindo aí no cenário. Muito. Isso também reflete muito do Pedro. Ele, tanto quanto artista como nosso chefe, ele tem essa coisa que é o que ele tá trazendo na nova era, né? Essa coisa do dar e receber luz. Então, fazer o show dele, pra mim, eu digo, acho que até como equipe mesmo, a gente se sente muito feliz, empolgado, com vontade de dançar e de fazer grande, pra fora. É pra ser divertido, é pra ser espetacular, é pra ser bonito e é para as pessoas se sentirem bem. E acho que as últimas coreografias do álbum O Astro, você vê, né, essa coordenação na dança entre todos vocês. E você vê esse companheirismo, essa união de equipe mesmo. Sim, tá sendo o grande mote do balé nessa nova era do Pedro, né? Essa coisa da unidade e da sincronia. Os figurinos trazem essa identidade, as coreografias estão trazendo essa identidade. E nós, como balé, nós somos 18, né? Somos 18 bailarinos, 9 meninos, 9 meninas. A gente se dá muito bem. A gente é uma equipe grande, é um mais maluco que o outro. E as loucuras se dão muito bem, isso é muito legal. A gente se diverte bastante trabalhando junto. Me conta quais foram suas principais influências na dança durante sua infância? Cara, a primeira e maior influência, e acho que até hoje, é a minha mãe. E toda a bagagem cultural que ela, enquanto minha mãe ou enquanto figura, trazem pra mim. Tua mãe era dançarina? Mais ou menos. A minha mãe, antes de tudo, ela é uma mulher baiana. Então, ela é nordestina, ela é do Nordeste do Brasil.
Ela conta pra mim que ela dançava na adolescência, nos bailes que tinha na cidade dela. Ela vem de uma cidadezinha muito pequenininha do interior da Bahia. Só que desde criança ela colocava DVDs de cantoras de forró, forró eletrônico, tudo que vem muito do Nordeste e do Norte também do Brasil, pra eu assistir. Então eu cresci assistindo a Joelma, que é a minha maior referência brasileira e de performance, e outras bandas de forró eletrônico também. E o lance da figura feminina, dos figurinos, das performances, do corpo tido de uma maneira não vulgar e muito artística, pra mim, desde que eu tinha 3 anos de idade, são as maiores referências, assim. A minha mãe conta que o pequenininho mal sabia andar e eu olhava esses DVDs e já imitava os passos de dança, assim. Você tivesse já viralizado se fosse que tinha celulares nessa Sim, época. exato. Pena que não temos registros. É verdade. Eu acho que essa influência da tua mãe e feminina da tua mãe também fez esse respeito pelo corpo que você acabou de mencionar. Muito. Eu costumo, sei lá, às vezes quando eu tô conversando com pessoas sobre esse lance do corpo representado na arte, né? Eu sempre tive uma visão muito artística e eu vou dizer até pura, né? Eu nunca fui a pessoa que olha, sei lá, alguém na rua e pensa, ai, que roupa curta. Porque eu cresci vendo essas grandes e lindas mulheres do forró dançando de calcinha e sutiã e eu sempre achei muito bonito e sempre pra mim foi uma representação quase etérea do corpo, né? Quando ele tá ali em cima de um palco como objeto de desejo, de projeção, de performance. E a minha mãe e meu pai, né? Eu tenho como os dois são os meus maiores apoiadores também, os meus maiores fãs. Então eu sempre tive esse aporte desde criança pra poder inventar as minhas artes. Que é algo lindo e pra aplaudir para teus pais, porque às vezes o artista não é muito apoiado pela família, pelo menos no começo, né? Sempre tem um conceito de, gente, vai ser difícil, não vai conseguir um êxito grande. Eu vejo muito agora que estou estudando cinema, inclusive muitos meninos falam, você então não quer ganhar dinheiro. Eu acho que a gente, enquanto latinos, né? Acho que a América Latina como um todo, a gente tem... eu acho que a gente gosta muito de consumir, de viver cultura, mas a gente não tá tão acostumado, talvez, a pagar ou a entender o dinheiro na cultura, salvo quando a gente tem os grandes exemplos nas novelas, nos sucessos mundiais na música. Mas o começo é difícil, né? Sim, então eu me sinto muito privilegiado de ser um artista que desde sempre eu tive o apoio dos meus pais, né? Financeiro, moral, tipo, vai lá, filho, você quer experimentar, faz. E daí, se der certo, tudo bem. Se não der certo, faz outra coisa. E que bom que deu certo. Que bom que deu certo, Eles hoje também são os meus fãs, então tá tudo bem. Quando foi que você falou, agora que eu quero fazer dança? Teve algum momento que marcou na tua vida que você falou, quero ser artista? Artista eu sempre quis ser. Desde criança, eu danço, eu desenho, eu pego um pedaço de pano e tento fazer figurinos, eu tiro fotos, enfim, eu sempre fiquei enfiado em coisas artísticas. Sim. Eu sou filho único, então o meu entardecer e anoitecer em casa era eu inventando moda. A minha mãe, ela chegava e eu tava, sei lá, desfilando pela casa de salto, com panos, com coisas, cortando papéis, desenhando coisas. Sempre foi assim. Já pegou roupa da tua mãe e destruiu? Óbvio, muito, muito. Inclusive, os saltos dela foram os primeiros que eu usei na vida, né? E hoje eu sou professor de rios, que é dança no salto. Então, eu acho que decidir ser artista... Prematuramente. Eu sempre decidi, assim, sempre foi muito inato comigo. Sim. Mas entender a dança como uma profissão foi mais ou menos aos 15 anos, quando eu comecei a estudar dança profissionalmente. E ter tomado a decisão de ser um dançarino profissional, de bater no peito e falar, eu trabalho com dança, faz só 2 anos. Nossa! Mas por que você se inclinou na área de funk e como se chama? O Pedro é o funk. Bom, mas se a gente for pensar nos estilos de coreografia, eu sou especialista em heels, jazz funk e floorwork, né? O heels é a dança no salto. Quando a gente usa o termo heels, é mais específico em relação à dança comercial no salto, que você dança sozinho. Então, só pra tentar dividir também um pouco do ballroom, né? Da dança de salão, que é uma dança que é feita no salto. Inclusive, é talvez a grande base e referência do que a gente faz no heels sozinho. Só que quando a gente pensa em mercado, quando diz heels, a gente quer dizer mais
eu sozinho em cima do salto, sendo bonito e sensual. O jazz funk, que é esse estilo de divas pop, esse estilo de videoclipe, que nasce lá em Los Angeles nos anos 80, com a Janet Jackson, com a Paula Abdul. Né, que é essa coisa que você assiste as grandes divas dançando e você pensa, bom, é esse estilo de dança. Né, muita gente aqui no Brasil conhece como videodance. Né, tecnicamente, ou para as pessoas profissionais da dança, a gente chama esse estilo de jazz funk. Eu me apaixonei por ele faz 7 anos, quando eu conheci aqui em São Paulo, com os melhores profissionais que tinham aqui, que tem aqui em São Paulo até hoje. E decidi seguir com esse estilo porque ele traz muito do que eu via quando era criança. Sim. Né? Essa coisa da dança por completo. Então, é sobre a dança, é sobre a performance, é sobre o look, é sobre a estética desses movimentos, é sobre essa Junta música. Tudo que você estava interessado Sim. e sempre esteve interessado desde É o pop. criança. Sim, É o pop, verdade. basicamente é o pop. E o floor work, eu trago como adjacência do jazz funk, né? Porque eu aprendi a dança no chão mais específica com o jazz funk, né? Outros estilos de dança contemplam também o uso do chão. Por exemplo, o contemporâneo, a dança contemporânea usa muito do chão. Sei lá, o próprio polidense tem movimentos de chão. Breakdance também, né? É outro jeito de utilizar o chão dançando. Mas quando eu coloco floor work, eu quero dizer o floor work vindo do jazz funk. Que é sensual, ele é espiral, ele é pra se sentir bonita, é uma coisa bem adjacente do jazz funk mesmo. Então também é um floor work muito do pop. É um floor work muito de diva, assim. Como você vê o impacto da dança no público durante um performance ou um show? Cara, eu adoro dançar para as pessoas. Tem que ter esse... Eu amo dançar para as pessoas. Esse gosto por exibir-se, né? Sim, muito. Eu sou bem exibido e amostradinho. É muito legal durante o show. Isso eu converso com os meus colegas também, os meus colegas dançarinos. A gente perceber as coisas que estão acontecendo na plateia. Então, as pessoas que estão engajando, que estão se empolgando, as pessoas que sabem movimentos da coreografia. Que é o lindo do público brasileiro, Muito. eu amo, sempre fui apaixonado. Eu conto desde criança, eu sou de Santa Cruz, como te falei, e colinda com o Brasil. Então, nós, além que temos uma comunidade brasileira muito presente na minha cidade, estudando medicina, eu começava a dançar axé, porque quando eu tinha 10 anos, um tempinho já, chegava... A gente dançava Onda Onda, eu não sei qual que era o grupo, né? Essa vez chegava Axé Brasília e Axé Bahia, Sim. que era o grupo que chegava lá. E eu dançava com meus amigos depois da escola e amigas, essas danças, então eu sempre tive assim, essa vontade de vir cá e essa alegria do público brasileiro de aprender todas essas coreografias. Sim. E daí já teve também, faz quanto que está bombando como se chama? Fit Dance. Sim. E o público vai e aprende. Sim. Faz pouco aí uma coreografia da Luísa Sonza que é um pouco difícil, que justamente tá aí nos passos do show e fala, ai, aí, Luísa, por que coloca tão difícil pra gente? É um ótimo exemplo, inclusive. Pra gente entender o que é esse floor work, é basicamente essas danças que a Luísa faz no chão, né? Porque ela é uma diva pop e ela dança no chão, então a gente pode entender aquilo como o jazz funk, o floor work, o chão do jazz funk. E daí, voltando sobre o público, eu tenho muito essa coisa de, tipo assim, eu trabalho com pop e eu, ali em cima do palco, eu sou uma extensão do que é o Pedro. Né? O show, ele não é meu, o show, ele é do Pedro, mas eu faço parte desse show. Eu sou um elemento tanto quanto a luz, o LED, as caixas de som, os figurinos. Então, eu sempre me vejo enquanto uma extensão daquele artista para quem eu tô trabalhando. E o Pedro tá numa era que ele tá trabalhando muito com desejo, com sexualidade. Sim. Então, eu encaro muito esse personagem de entrar no palco pra ser desejado. Pra que a pessoa que tá ali no público... combina com o que você gosta muito. Sempre, né? Sei, óbvio. Então, sobre ser essa extensão desse conceito todo que traz o show de agora, por exemplo. Que casa também com o que eu amo fazer com jazz funk, com a minha dança, que é ser esse objeto de desejo e projeção do público. Então, é muito legal olhar nos olhos de alguém que tá ali me assistindo o show, e ver que a pessoa, ela tá conseguindo projetar isso naquele momento, né? Naquele instante da vida dela ali, naquela noite, naquele lugar que ela tá. O Pedro gosta muito de falar isso no show, né? Vou fazer a melhor noite da vida de vocês, a gente tá vivendo a melhor noite da nossa vida. É muito característico dele, enquanto DJ, guiar o público durante o show todo. E é sobre isso, assim. É ser realmente essa extensão dessa projeção de desejo, felicidade, alegria, plenitude. E é o que eu gosto de me entender enquanto bailarino, né? De ser aquele corpo que tá ali pronto pra receber esses sentimentos do público, assim, acho que
no full total, assim, 100%. E você sempre está no Instagram também postando as coreografias para que o pessoal comece a aprender, né? Também, gosto muito. Faz parte hoje do nosso trabalho, enquanto dançarino comercial, movimentar as redes sociais, ter nossos vídeos dançando, porque é o nosso portfólio, né? Hoje, quando as pessoas vão nos contratar para videoclipes, publicidade e outros tipos de trabalho, o Instagram ele é o primeiro lugar a ser pesquisado, né? Porque ali tem meu rosto, meu corpo e o jeito que eu danço. TikTok também, né? Também. Justamente para dança é um bom lugar para aprender e mostrar também as coreografias e coisas que acontecem no cenário, né? Sim, excelente plataforma. Depois da pandemia, bombou muito. E falando do meu mercado, da dança comercial, principalmente aqui em São Paulo, é muito legal de perceber que o TikTok, ele tá fomentando os estúdios. Então, as pessoas, elas veem as dancinhas do TikTok, reproduzem, ao mesmo tempo que elas veem as danças dos cantores, dos artistas, e aí elas querem ir aos estúdios aprender essas coreografias mais complexas. Então, tá sendo bem retroalimentado, Claro. vou dizer assim. Como você vê a evolução da tua dança ao longo dos anos e o que mais contribuiu a esse crescimento e a essa mudança? Tá. Como eu falei, eu danço desde criança, desde que eu tinha 2, 3 anos de idade. Com 6 anos eu comecei a fazer aulas de dança. O primeiro estilo de dança que eu fiz aula foi axé. Achei legal você falar que gostava de axé. Eu fazia natação numa academia e aí tinha aula de axé. E eu pedi pro meu pai, falei, pai, posso fazer aula de dança também? E aí eu comecei a fazer aula de dança. Quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, eu entrei num grupo profissional de danças acadêmicas. Aí eu fui estudar balé, jazz, dança contemporânea, danças de base, assim, né, pensando nas danças acadêmicas. Eu fiquei 2 anos nesse grupo, e daí eu competi, rodei o Brasil em competições, dançando em grupo e tal. E foi quando virou uma chave pra mim, e eu entendi a dança como um viés profissional. Então, até eu ter 14, 15 anos, a dança pra mim era um hobby e um esporte, um jeito de eu me movimentar. Era só uma paixão que eu praticava todo dia. Aí, quando eu entrei nesse grupo com 15 anos, eu falei, cara, também é uma possibilidade de trabalho. Eu acho que essa pra mim é a grande virada de chave. E quando eu fiz 18, que eu conheci esse grupo que trabalhava com jazz funk aqui em São Paulo, foi quando eu achei um estilo de dança e um tipo de mercado com dança que me brilhou os olhos, né? E aí eu vi aquelas pessoas dançando com os artistas Sensualizando. sensualizando e sendo desejadas, e eu falei, eu quero isso. Não, teve um maior... Eu tenho uma amiga que justamente fazia, pensando no pole dance, justamente fazia aulas aqui no Brasil, e eu vi que está um grande crescimento e bastante interesse nas pessoas, tanto masculinas como femininas, né? Mas também há como se chama, um estereotipo de que Sim. o pole dance, a dança sensual, é só da área feminina. Sim. Mas agora se vê muito no Instagram de pessoas masculinas que estão interessadas também. Sim. Até eu tenho um pole dance em casa, que ela terminou me dando como presente, perdão. Ai, que legal. O pole dance eu comecei há 1 ano só, é muito recente pra mim, mas pensando no que você falou sobre a sensualidade, eu sinto que tudo que é de movimentação que envolve, ou danças que envolvem a sensualidade, a gente vai quebrando ao longo do tempo esse estereótipo do feminino. A própria dança do ventre, né, que é a dança mais praticada do mundo. Sim. Hoje eu adoro seguir vários dançarinos do ventre, ver, eu acho mágico, um dia eu quero aprender, então se tiver algum É dançarino do ventre aí querendo me ensinar. maravilhoso. Então, pole dance, o próprio Rios, a dança no salto, que eu sinto que de uns 10 anos pra cá, que foi mais ou menos a época que eu comecei a consumir esse tipo de dança e ter vontade de praticar, eu comecei a ver mais material de mais homens dançando em cima do salto. O YouTube bombava muito na época, com vários dançarinos do mundo fazendo isso. Aquele clipe da Madonna, que tem os dançarinos ucranianos dançando de salto. A própria Anitta, quando Verdade. começa a fazer muito o que a gente chamava de estileto aqui no Brasil, né? Também tinha os bailarinos dela dançando de maneira bem mais afeminada e em cima do salto. Então eu sinto que a gente ainda tá muito nesse estereótipo, claro, são passos que vão seguindo de maneira vagarosa, mas estão acontecendo. E hoje, pelo menos no meio que eu habito, né, eu tô sempre envolvido no meio da arte, no meio da dança, muita gente da comunidade LGBT. É muito legal ver, acho que de todas as formas, não só masculinidades trabalhando mais o lado feminino, como o oposto também, ou enfim, todas essas possibilidades que os lugares da arte do corpo proporcionam pra gente, né? Tudo é performance e tudo a gente pode se permitir brincar. Bom, Henrique, você já teve alguma situação engraçada ou inesperada durante uma apresentação ao vivo?
Ah, sempre daí, todo mundo tem. Sim. Nossa, tem uma história muito boa. Eu dançava com a drag Artuza Love, Sim. que Que bombou lá... esteve também em um clipe junto com a Glória Pablo Vittar, que se chama Joga Bunda. Joga Bunda. Isso. A música lá famosa de 2018, elas bombaram muito no carnaval lá. Elas começaram juntas, né? Eu fiz 2 anos de estrada com a Artuza. Período que eu amei dançar, assim, na estrada. Acho que foi super produtivo e aprendi muita coisa com ela. A gente tava num show, numa festa de medicina lá no Rio de Janeiro. Eu não lembro se era de direito ou de medicina. E era uma estrutura que era dentro de um galpão. Muitos universitários, bem enchendo a cara. E um palco simples. E na abertura, a gente puxava a roupa dela, a gente fazia um review. Ela tava com macacão, ela tinha um body embaixo. E eu e outro bailarino puxávamos esses pedaços da roupa. E aí ela tava com uma roupa por baixo. Isso era o começo do show. A gente puxou, e aí, no que eu fui pro lado pra poder jogar o pedaço da roupa pra trás e voltar pra dançar, o pedaço do canto do palco caiu embaixo do meu pé. Então eu senti ele soltando. Era uma estrutura que eu não cheguei a ver, a enxergar o que tava acontecendo, mas era como se eu estivesse em cima de um monte de mesas. E daí, uma dessas, que era do canto, eu não sei se foi a força que eu fiz também, ela tombou. E daí Mas você se lastimou? Não. Graças a Deus! Quando eu percebi ela caindo, eu já comecei a dar muita risada, porque foi o tempo de eu sentir o meu pé indo, eu puxei de volta e fui pra estrutura que tava firme ainda, e eu comecei a dar muita risada, muita risada. E eu olhava pros meus colegas Tem vídeo disso? e dava risada. Não tenho. Graças Eu tenho um a vídeo Deus. desse show, eu tenho um vídeo dançando nesse show. Eu era muito novinho, tinha 18 anos, mas não tenho vídeo desse momento. E eu queria muito, porque eu acho que foi um dos momentos mais engraçados que eu já passei, assim. E pra mim foi muito engraçado porque eu me diverti muito. Ainda bem que nada aconteceu, ninguém se machucou. Verdade. E só a situação Inclusive, eu mesmo. achava, quando você começou a comentar, eu achava que você tirou, sei lá, pra tirar a roupa que não tinha que sair. Não, foi o palco. E foi muito bom esse show. Foi muito legal, assim. A energia da galera tava muito boa. Qual é a relação entre sua paixão pela fotografia e sua carreira na dança? E como você começou a fotografar? A minha paixão pela foto, ela vem junto da Depois minha me paixão passa o pela Instagram, dança. que eu tô curioso. Sim, Tem fotos do trabalho? tem. Olha, eu quero Na ver. minha bio do meu Instagram tem o meu Instagram de portfólio de foto. Tá. O lance todo é que eu sou um fotógrafo meio por instinto, Sim. né? Como eu disse, desde que eu era criança, Já tinha esse gosto pela arte, sim, né? um dos meus brinquedos era uma câmera fotográfica daquelas de filme. A minha mãe dava na minha mão, então eu tenho várias fotinhos minha criança com a câmera na mão. E aí eu ia clicando e ela revelava essas fotos pra gente ficar vendo depois. Então na minha casa tem muitas fotos, tanto minhas criança com a câmera, quanto que eu tirava criança. E então essa paixão pelo visual, pelo estético, também sempre teve muito comigo. Quando eu fiz uns 15, 16 anos, uma amiga minha da escola, ela comprou uma câmera e fez um curso de foto. E aí ela começou a tirar fotos, assim, aí ela, minha melhor amiga e tal, aí eu falei, ai, gostei, vou fazer Você igual, também fez? vou imitar, vou imitar. Aí comprei uma câmera e fiz um curso de foto. E daí eu comecei a me divertir muito fazendo isso. Só que o curso que eu fiz era um curso super básico, assim, era só pra entender fotometria e, tipo, Sim. como mexer na câmera, né? Não era nada sobre muitas coisas. Eu, por exemplo, até hoje não sei mexer no flash. Preciso aprender, inclusive. Daí, anos mais tarde, eu fui estudar cinema. Ai, a gente tava falando disso. Sim. Porque trabalhando com dança, fazendo os videoclipes, em 2018, estando dentro de sets de filmagem, eu me encantei muito pela situação de a gente estar ali em um dia, artistas de várias áreas, em conjunto com o objetivo único de entregar um videoclipe bonito no fim do dia. Sim. Então a gente tinha ali fotógrafos, diretores, produtores, Toda figurinistas, a dançarinos equipe, e claro. coreógrafos e o cantor e não sei o quê. E aquele monte de gente em 12 horas de set numa mesma locação. Isso me brilhou muito os olhos. E aí eu falei, eu quero aprender o que acontece em todos os âmbitos aqui. Eu não quero só saber o que o dançarino faz, eu quero saber também o que é o diretor, o que é o fotógrafo, o que é não sei o quê. E eu juntei essa minha paixão pela foto, né, minha paixão pelo cinema também. Queria muito fazer uma faculdade, não sabia ainda do quê. E aí falei, vou estudar cinema. E foi um período muito legal da minha vida, assim, eu aprendi muita coisa. Hoje eu não uso disso como profissão, né, o meu lance enquanto fotógrafo, ele é muito mais um hobby. É alguma coisa que eu tenho na gaveta ali como um plano B, talvez. Ou alguma coisa que eu queira me profissionalizar de fato mais à frente. Porque assim que eu saí da faculdade também, eu voltei à minha carreira de dança, né? E aí, como tá dando muito certo, eu tô focado na dança. Até pela validade do corpo do bailarino, né? Se eu for colocar verdade. desse jeito. Então é uma coisa que a gente tem consciência. Mas a minha paixão pela foto, ela vem desde criancinha também. Na área de cinema, teve algo que você gostou mais? Eu gosto muito de direção de arte. Eu sou apaixonada por direção de arte. Muito. Porque eu também sempre gostei muito de mexer com figurino. Moda. Desde criança.
E a fotografia, né? Mas eu sinto que eu gosto mais da parte criativa da foto do que a técnica de fato. Então eu acho que eu, por exemplo, gosto mais do que faz um diretor de fotografia do que um operador de câmera. O diretor de fotografia vê toda a parte da iluminação, né? O diretor de câmera, como se chama? O operador de câmera é a parte mais técnica, Mais né? pesada da coisa, mas- assim. Valorizo muito, acho lindo aqueles caras que carregam aquelas câmeras imensas no colete, tem que segurar com o peso das costas, mas eu acho que eu sou muito mais a pessoa que gosta de ter as ideias e pedir pra alguém achar um Fazer. jeito prático de executá-las. Da área da fotografia, tem alguma em especial que você goste mais? Ou que você fala, eu gosto de fotografiar mais isso? Eu gosto muito de retrato. Eu Tá. adoro fazer retrato, então, nas minhas práticas fotográficas, como hobby ou até ensaios que eu fiz para as pessoas mesmo, eu gosto muito de fotografar pessoas. E gosto muito de luz natural. Eu gosto muito de tirar uma foto de um belo rosto num belo sol e daí olhar e pensar, cara, que foto bonita, e a pessoa se olhar e se sentir bonita. Porque eu, quando tô sendo fotografado, eu gosto muito de ter esse sentimento também. A fotografia, em verdade, nos dá essa ferramenta e nos ajuda a fazer nos sentir bem. Às vezes, eu recomendo quando você está com um dia ruim, você está se sentindo mal, vai lá e faz uma foto. Eu acho que é um jeito de se espelhar e ver e relembrar coisas que às vezes você esquece, né? Sim. E é bonito falar, o que você falou me lembra muito do que eu falo também, porque minha preferência também é pessoas. Que legal. Eu sou ariano, Aham. mas minha lua é câncer. Ah, entendi. Então eu sou um pouco sentimental. Tem um sentimento aí, né? Se você me falar, tira uma foto dessas bolachas, não tenho paciência. Precisa de alguma coisa viva, né? Exato. Entendo. Inclusive, eu gostei muito, por muito tempo, eu fiz fotografias de casamentos. Ai, que legal. E justamente era muito lindo ver o amor em diversas etapas, não porque praticamente a mesma etapa de começo, Aham. mas amor de várias pessoas e de vários jeitos. Sim. E fotos de embaraço também, Sim. um momento maravilhoso da mulher e do casal, em Sim. realidade. Então, acho que fotografia de pessoas é bastante enriquecedor. Você relembra muitas coisas, aprecia muitas coisas. E você se transporta a esses sentimentos. Sim, e eu acho muito bonito esse lugar do fotógrafo. Eu acho até meio altruísta, assim, né? Você se colocar nesse lugar de facilitador do registro. Sim. Então, são esses momentos lindos das vidas das pessoas que aí, daqui sei lá quanto tempo, elas vão olhar pra essas fotos e vão pensar, eu vivi isso. E daí, tipo, você, enquanto fotógrafo, você é a pessoa que pôde cravar esse momento na história, assim, né? De maneira visual. Eu acho muito legal. Além disso, por um tempo, na atualidade, eu faço ensaio sensual. E também é algo bastante bonito, porque a pessoa, eu acho que teu cliente, chega a confiar tanto em você, e ela está exposto e está vulnerável. Sim. Essa que é a palavra que eu queria encontrar na minha cabeça. Vulnerável. Se encontra vulnerável, ou ela se encontra, e ela está otorgando tudo para você. Então, você está vendo a teu cliente aí entregando-se a você, e você tem a capacidade de fazer que a autoestima dela ou dela salga para cima ou para baixo. Porque às vezes vem clientes falando, gente, eu me senti horrível, mas é a magia da fotografia. Sim. Eu acho que até que você comentou mais no começo desse assunto sobre o espelho, né? Fotografia é reflexo. Sim, exato. Né? Então, é muito bom também a gente poder ver aquilo que a gente tá refletindo quando a gente se olha registrado ali, assim, como quando a gente olha no espelho, né? Então, acho que diz muito sobre a pessoa que tá sendo fotografada também, além da pessoa que fotografa, né? Esse tipo de olhar que você tá cravando naquele momento ali do registro. E também, agora, pensando no que você falou, a luz natural é muito importante. Eu, no começo, como eu venho de família de fotógrafos, eu comecei aprendendo fotografia de estúdio. E antes de eu vir aqui no Brasil, no 2011, que eu vim fazer um workshop que se chama Wedding Brasil, um congresso que ocorria aqui no Memorial, a gente pensava muito, temos que comprar um monte de flashes, temos que comprar um monte de equipamentos. Mas quando nós vimos
o fotoperiodismo entrar na área de casamentos, a gente viu diferente. Tinha dois direções de fotógrafos. Havia fotógrafos que eram técnicos, que gostavam de tudo isso. Equipo tem que ser a melhor equipe acá e tal. E outros que eram artísticos, que inclusive havia um fotógrafo, não me lembro de onde, ele usava ainda sua câmera analógica. Legal. E ele tirava ainda em branco e preto. Que legal. E ele falava, você precisa saber a luz natural e já usar o outro como um regeio, ou seja, uma luz de preenchimento. Sim. E acho que quem domina a luz em fotografia é praticamente a metade do trabalho recorrido. Sim. Fotógrafo é alguém que brinca com a luz, né? Como você utiliza a fotografia para complementar sua visão artística na dança? Você acha que o guardo na relação te ajuda? Muito. Eu sou viciado na minha imagem, né? bem comportamento narcísico. Eu sou geminiano, mas o meu ascendente é leão. Já tá explicado. Então, eu sempre fui muito exibidinho e viciado na minha imagem. Não tem nenhum problema em admitir isso. Tá tudo bem, gente. A terapia tá em dia. A terapia tá em dia. Sim. Que é muito importante também. Então, eu acho que a fotografia, o cinema, o registro, a imagem... elas conversam demais com a dança que eu trabalho, com a dança que eu gosto de fazer. Que nem eu falei, eu me entendo como um artista performático, né? Como um entusiasta da arte do espetáculo, e seja o espetáculo qual for. De polidense, de circo, de dança, de jazz funk, de dança contemporânea, de teatro, de canto, de instrumento. Coisas dessas que eu sei fazer, coisas dessas que eu não faço ideia de como faz, mas gosto de apreciar também. E hoje, o que calha é que hoje na minha vida eu pratico e manifesto mais através da dança, né? Mas quando eu tô dançando, quando eu tô criando uma coreografia, quando eu tô dentro de um show, de um espetáculo, eu sempre vibro ou penso artisticamente no todo, né? Na figura como um todo. Não só em mim, ali, a pecinha que tá ali, mas nesse espetáculo como um todo, né? Nas luzes, no visual, nos figurinos, em tudo que tá acontecendo. Que nem eu falei, no show do Pedro, por exemplo, eu sou uma extensão do que ele tá propondo ali no palco. No outro espetáculo, no outro show, dependendo da função que eu estiver cumprindo, eu também sou uma extensão daquilo, eu também faço parte dessa projeção que a gente tá vendendo pro público, né? Dessa ilusão, dessa magia, né? Desse contrato que o público assina de ser enganado, né? A famosa catarse do cinema, né? Exato. Então eu gosto muito de pensar... pensar... um teatro, né? Sim. Então eu gosto muito de pensar nesse sentido. Então pra mim complementa pensando no todo sempre. Então nem que seja... eu vou tirar fotos de alguém. Quero eu... pensar num ensaio meu. Eu quero fazer umas fotos minhas. Aí eu vou lá e chamo alguém que faz fotos, sei o quê. Pensei assim, assim, assim. Sempre com essa coisa de pensar no show como um todo. Além que teus estúdios de cinema devem ajudar bastante nisso. Na parte criativa, na parte de criar um roteiro, Sim. de criar um projeto em um global, né? Sim. Pensar... Hoje, principalmente, enfim, no mercado do pop, indústria fonográfica, dança, tudo que eu faço e participo, a gente sempre faz tudo multimeio, né? Então, a gente, ora tem ou não um público ao vivo, uma plateia, dependendo de onde a gente tá, ora não, mas sempre há o registro. Então, sempre vai ser gravado um TikTok que seja, um story, um Reels, um grande videoclipe, um DVD, o que quer que seja. Hoje, eu acho que a gente não faz mais nada... efêmero só pra aquele momento, né? Não é mais tipo, eu fui fazer o show e é só pra quem tá ali naquele momento. Sempre vai ter um celular gravando alguma coisa, então... Só não teve você caindo. Infelizmente, né? O momento que eu mais queria. Então, eu acho que é inevitável quando a gente pensa hoje qualquer espetáculo, a gente não tenha meio... até inconsciente, né? Esse pensamento adjacente do registro que vai acontecer a qualquer momento, porque hoje é muito fácil, né? Qualquer pessoa... vira facilitador do registro. Como você utiliza... Não, essa já perguntava. De novo. O que você aprendeu a colaborar com artistas como Pedro Sampaio, Pablo Vittar e Glória Groove, que não esqueçam? Sim. Desde que eu comecei na dança comercial, lá em 2017, a dançar para esses artistas em videoclipes e performances ao vivo, eu tenho aprendido muito sobre, principalmente, o mercado pop, né? Então, o artista como um todo, que nunca é só sobre a letra da música, nunca é só sobre o figurino, nunca é só sobre o passo de dança, é sempre sobre tudo isso em conjunto, né? Então, tudo isso faz parte do que é o pop ou do que esses artistas trabalham e vendem, né? Então, a Pablo, ela não é só
o último hit. A Glória não é só a cor da peruca. O Pedro não é só a roupa brilhante que ele tá usando. Tudo isso faz parte desse desse maior, Exato. né? Desse macro que eles estão vendendo. Então, participar disso, eu como uma criança que cresceu vendo a Joelma fazendo uma performance Deve ser grande, incrível. pensando em tudo, desde o figurino, as canções, o jeito de amarrar o show. E hoje tá dentro desses universos, né? De uma maneira diferente, claro, mas performático também. E perceber como esses artistas, eles amarram esses conceitos de acordo com as artes que eles estão vendendo. Da música, da dança, do visual. Você está trabalhando com Pedro Sampaio, trabalhou com Pablo Vittar, com Glória Groove, todos são artistas LGTB, Sim. viu, a mais. Como você vê a evolução do acolhimento do público brasileiro e também internacional, porque você ha viajado bastante. Aham. Como você vê essa evolução na atualidade? Ó, eu tava no olho do furacão em 2017, eu gosto de falar assim, né? Eu tava no olho do furacão em 2017, quando as drag singers bombaram. Então eu gosto muito de usar o exemplo da Pablo, da Glória e da Aretusa, que lá em 2017 era o trio de drag singers que criou esse perfil aqui no Brasil, né? E eu Sim. creio que até no mundo também, eu acho que elas são muito pioneiras. Acho que até se a gente for comparar, por exemplo, com as drags do RuPaul, que lançam músicas desde que começou as temporadas de All Stars, eu sinto que as nossas drags cantoras, quando elas começaram a, de fato, lançar músicas e álbuns e aí se venderem como eu sou uma artista drag queen, aqui eu tô em cima do palco e eu faço um show de 1h30 com músicas minhas. Eu acho que é um negócio muito exclusivo, assim, eu acho que é muito Sim, brasileiro e é algo que, exato. pra mim, enquanto artista e pessoa LGBT, é de muito orgulho. Você viu quando a Anitta justamente falou disso, Aham. quando ela foi jurado na temporada de RuPaul. Ah, sim, Ela o justamente episódio falou, da... no meu país é muito normal Aham. ter artistas drag queen em palco, elas são muito amadas, e falou justamente da Pablo Vittar e a Gloria Groove. Sim. E pra mim marcou muito porque quando elas começaram a bombar, lá em 2017, foi quando eu entrei no mercado da dança comercial. Então eu tava estudando e comecei a trabalhar com as pessoas que coreografavam essas artistas e estavam dançando junto com elas. Então era um mercado que a gente tava todo mundo entendendo enquanto estava acontecendo. Os próprios diretores de videoclipe também estavam entendendo um mercado novo, uma possibilidade nova nessa época, né? A gente tava criando um pop que era exemplo de tudo que a gente vinha bebendo desde que a gente era criança, e aí a gente enxergou um lugar aqui no Brasil pra pegar todas essas referências e fazer um produto muito nosso, né? Então, eu gosto de usar muito o exemplo das drag singers como essa grande virada de chave no nosso Sim. pop brasileiro, porque antes a gente tinha exemplos, sim, de expoentes Tô do me pop. lembrando que falavam, como falavam? Quem melhor que fazer um performance pop que um viado? Exatamente, exatamente. Eu falo isso sempre, quando eu vou... É uma brincadeira até minha, né? Quando eu vou em set de gravação e tal. Eu sempre falo pros meus amigos, ó, se tem alguma coisa que não tá dando certo, é porque tá faltando viado na equipe. Exato. Porque faz toda a diferença. Então, pra mim, essa virada de chave, e até o que esses artistas estão atingindo, né? Sim. A gente tem as músicas da Pablo tocando na novela, a gente tem a Glória colaborando com artistas de, enfim, outros nichos musicais e outros exemplos. Óbvio, a gente tem muitos que não param de crescer ao longo dos anos, o que é ótimo. Então, pra criança que eu fui, e ser hoje o adulto vendo as coisas que eu vejo no mercado do pop e na indústria fonográfica, é maravilhoso. Assim, é cada vez mais libertador, acolhedor, e eu sinto que isso fomenta e abre possibilidades de muitos outros artistas enxergarem exemplos e caminhos. Crianças de poder ver. Porque se a gente está vendo essas mudanças e essa representatividade no audiovisual, também nos dá a esperança de que isso é um reflexo da sociedade que está tentando, acho, ter uma vida mais, uma sociedade mais igualitária. Com certeza. E isso é bonito e esperançoso de ver, porque, como você falou, eu também, graças a Deus, sempre tive apoio da minha família, Que bom. mas eu venho de uma cidade que não era tão aberta, machista. Santa Cruz sempre foi um pouco mais machista, né? Eu lembro, inclusive, eu tinha grupos de pessoas da escola que saíam a bater travestis fora, entendeu? Então, é bastante duro, e como eu, homem gay, era complicado. E uma das coisas que eu fiquei muito atraído pelo Brasil
eu ficava como louco como criança em uma máquina de doces. Quando ia pela Paulista e via todas a liberdade, e a liberdade de você ser quem você é. Sim. Você via caminhando pela Paulista um monte de pessoas com diferentes vestimentas, orientações sexuais, todo mundo convivendo junto. Faz pouco, acho que eu falei um podcast, eu estava no shopping, fico muito marcado em mim, eu estava aqui no shopping Frei Caneca. Sim. Estava jantando e eu via crianças passando com a família e um casal de gays se beijando. Para mim isso era impossível, né? Eu não sou velho, não. Então, ver toda essa presença nossa da comunidade nas redes sociais, na TV, em toda a área audiovisual é reconfortante. Muito. E eu sinto que nós, como artistas, comunicadores, enfim, como eu falei, eu tô sempre enfiado nesse meio, eu nunca me vi em outro lugar que não nesses. É muito bom perceber que a arte, ela acaba sendo a vanguarda, né? Ela é o que vem primeiro. Sim. E hoje a gente tem cada vez mais histórias através da arte pra contar da comunidade do que as histórias de sofrimento. Que elas ainda existem. Óbvio que a gente ainda tem preconceito, a gente ainda tem muita coisa pra superar. Bastante caminho pra recorrer aí. Sim, né? mas hoje que bom que a gente tem cada vez mais essas histórias bonitas, de finais felizes e coloridas e musicais e do pop e de exemplos de sucesso e muito artísticas pra gente também colocar quando estiver contando as histórias da comunidade LGBT. Além que também, acho que isso que você acabou de falar, de mostrar na TV finais felizes, também acho que é um reflexo de já não mostrar alguém caricaturesco no audiovisual. Sim. Porque a gente, como qualquer pessoa, se namora, tem finais felizes, tem casais de muito tempo, porque também há esse conceito do gay promíscuo que não pode ter um relacionamento a longo prazo. Então, todos esses tabus que foram criados ao redor da gente, também já está sendo quebrado e sendo representado de uma maneira mais fidedigna na TV. Sim, sim. Eu sinto que no audiovisual como um completo, né? Sim. E pensando em outros escopos também, o próprio exemplo das pessoas pretas, né? Da gente também quebrar os estereótipos de pessoas pretas que estão sempre representadas no audiovisual só servindo, né? Enfim, o lance de todos os exemplos da comunidade. Então, a gente vai cada vez mais recebendo na TV. Eu acho que é um ótimo exemplo, pensando no Brasil, que é um país que consome tanto a televisão e as telenovelas, né? A América Latina como um todo. E a gente tem esses exemplos mais profundos, né? Mais humanos, mais do dia a dia. Ou, pelo menos, a vontade e a tentativa de fazer com que essas narrativas elas fiquem mais complexas e fidedignas, que nem você disse. Que acho que por isso que é muito importante que no equipo de produção sempre tem uma diversidade presente. Sim. Né? De pessoas pretas, de pessoas LGTB, todo convivendo, porque assim você vai criar um reflexo de um audiovisual mais diverso e igual, né? Igualitário. Exato. A gente sabe que o cinema é uma arte cara, né? É muito! Talvez a mais cara de todas. O cinema, verdade. ele, desde que ele nasce, ele é uma arte muito cara. Então, a gente sabe que isso também gera esse cunho elitista de outras artes também, porque como era, por exemplo, a ópera, enfim, nos séculos passados, como sempre foi, as artes, elas sempre começam nesse lugar elitista e aí elas vão caminhando para um lugar mais democrático. E daí que bom que a gente que já é tátil e perceptível esse lugar do cinema atingindo outros lugares e outras maneiras de cinema, né? E mais pessoas de diferentes lugares e cores e possibilidades fazendo não só cinema, como artes no geral e tendo sucesso com isso. Exato. Acho que isso também é muito importante. Como é teu processo criativo ao desenvolver coreografias? Porque você me falou que também forma parte da assistência das coreografias que você participa e você também é parte dessa criação, né? Eu já trabalhei como assistente coreográfico algumas vezes, né? Quando eu comecei a carreira lá em 2017, 2018, eu fiz algumas assistências coreográficas para os videoclipes. Na época, eu estudava com essas pessoas, com esses coreógrafos, né, que também eram meus professores, os meus tutores, eram as pessoas que me ensinavam não só as técnicas do jazz funk, do heels, do floor work, mas também sobre o mercado do pop, sobre, enfim, como trabalhar com artistas no meio comercial enquanto profissional da dança.
né? E daí aconteceu de eu ter alguns convites. Tipo, a gente vai gravar um clipe tal dia, você vai ser bailarina. Você quer também, tipo, vir aqui me ajudar com assistência? Né? E daí é mais sobre participar do processo criativo de outra pessoa, nesse sentido. E quando eu estou como coreógrafo, que já aconteceu algumas vezes também, eu já coreografei alguns clipes, eu sempre parto muito de um princípio sobre a narrativa, né? Eu, enquanto cineasta, comunicador e contador de histórias, eu não consigo não pensar, que nem eu disse, no todo primeiro. Exato. Né? Eu recentemente coreografei um clipe de um artista que eu gosto muito, que tá aqui em São Paulo, que chama Vândalo. E daí era um conceito muito sobre um mímico que transita ali no videoclipe entre uma alegria e uma tristeza muito interna, né? E a gente trabalhou muito esse lugar da mímica, né? O mímico, o trabalho do mímico em si ele já é muito corporal. E daí quando o Vândalo veio pra mim pedir a coreografia, ele já trouxe as referências do mímico. Ele falou, eu pensei muito nas coisas das mãos que os mímicos fazem e também em relação ao estilo do que a gente fez, né? O estilo musical. E daí eu me pautei totalmente em cima disso, da ideia do clipe que já estava concebida, da história que ele queria, enquanto personagem que ele ia estar dentro desse clipe, para pensar na coreografia. Para mim não é muito sobre só ouvir a música e pensar em passos de dança, o que também não é problema nenhum. É um jeito também de pensar em coreografias, ainda mais num mundo que demanda dancinhas virais e passos que todo mundo possa reproduzir. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso, porque eu tenho muita dificuldade de olhar vídeos e entender coreografias. Eu parto, acho que, muito de um lugar mais intuitivo, assim, né? Muito mais do que a narrativa me instiga a fazer. Sim. Né? E daí pra frente, eu ter esse conceito muito dentro de mim, daí eu pensar na movimentação de fato, ou no que vai ser essa coreografia. Como você vê, porque pelo que às vezes eu vejo nas novas coreografias, não sei o que você opina, parece que as coreografias estão sendo criadas para repetir as mesmas coreografias no TikTok, entendeu? Eu não sei como me expressar, mas são os mesmos passos. E às vezes eu tenho meu marido que a gente que parece uma linguagem sordo-mudo, porque está repetindo a mesma coisa. Faz sentido. Você acha que isso limita tu processo criativo? Tá, eu acho que é simples, mas é complexo, e é complexo e é simples. O TikTok, ele realmente é algo a se levar em conta na nossa era e pensando nos assuntos que estamos tratando aqui. Enquanto profissional da dança, principalmente no pós-pandemia, o TikTok, ele vem com uma linguagem muito específica e de uma juventude muito específica, que é essa geração TikTok que tá vindo. Eu costumo pensar que é até uma geração depois da minha. Eu não me sinto muito parte dessa geração. Eu não sou tão velho, eu tenho 25 anos, mas eu já não me sinto, por exemplo, essas pessoas de 18, sei lá, de 15 a 19 anos que estão fazendo essas coreografias no TikTok que eu não fazia quando eu tinha essa idade. Né? Porque o TikTok ainda não era tudo isso. E eu comecei a usar o TikTok há pouco tempo, eu vou ser bem sincero. Eu tive muita dificuldade pra embarcar nesse universo, né? E conseguir apreciar isso. E daí eu vejo, sim, esses movimentos de reprodução. E eu sinto que tem muito esse cunho da identificação pela reprodutividade. Eu sinto que... não vou dizer que é fácil ou que não tem uma técnica, só que é um tipo de técnica ou de movimentação que é diferente do que eu faço nos palcos ou do que eu ensino nas minhas aulas, né? Eu não me sinto também super especialista pra falar disso, porque não é algo que eu faça muito, né? Na verdade, eu faço bem pouco. Então, pensando na dança comercial, de fato, esse apelo vem dos artistas, né? Quando a gente vai criar coreografias ou vai dançar coreografias nos videoclipes e nos shows, que a gente tenha pelo menos um refrão que seja simples e acessível, né? Porque hoje... geralmente é o que viraliza, né? E é o que vende a música, né? Então o cantor, o DJ, ele quer vender a música dele, porque é o trabalho dele. E o meu trabalho como dançarino, como coreógrafo, é fazer com que a movimentação que vai encaixar nessa coreografia, ela também capte o público. Ela também deixe a música mais palatável e mais memorável. Né, você usou o exemplo do fit dance no começo da conversa. Sim. O fit dance faz muito isso, né? Ele vem como essa dança fitness, essa dança de academia, que é muito democrática, porque você tá ali na academia, um ambiente do dia a dia pra todo mundo, e daí, de repente, você entra na aula de dança e daí tá todo mundo fazendo a mesma coreografia, né? Então, para pessoas que talvez não gostem de dançar e não tenham essa vontade profissional, as pessoas, elas dançam, elas queimam caloria, elas fazem o exercício, elas se sentem bem, se sentem felizes,
E E acho hoje... que também quando você faz coreografias mais simples, é mais fácil de ser captado por qualquer pessoa que pode ou não ter conhecimento de dança, né? Exato, que é, por exemplo... Por isso que viraliza. Exato, é, por exemplo, um grande mote do Fit Dance e acaba sendo também quando a gente pensa pro TikTok. O TikTok a gente reduz, porque a tela do celular é menor. Isso eu iria falar. Os movimentos são limitados São menores. porque tem que cobrir a tela. Por Então, causa tem do... Exato. uma limitação no movimento com os braços, né? A ferramenta, com certeza, ela dita um pouco o que tá acontecendo, Ela te então... coloca em um quarto pequenininho pra Sim. você criar. O que também fica muito mais acessível, porque hoje você grava um TikTok dançando em qualquer lugar. Na rua de São Paulo eu acho um pouco perigoso, porque você sabe que o celular ele Tchau, pode ir celular. embora a qualquer momento. Mas eu vejo, por exemplo, o que aparece bastante pra mim no TikTok são pessoas fazendo, sei lá, no metrô, ou, sei lá, e tô no hotel, aí coloca o celular no chão e faz a dancinha. Então a gente não precisa mais, por exemplo, querer reproduzir a coreografia ou a movimentação indo num grande estúdio, tendo um grande espelho, ou fazendo coisas mirabolantes. Então, eu sinto que o TikTok, as dancinhas do TikTok, elas trazem esse cunho de acessibilidade por isso. Porque você coloca o celular ali na frente, você vê alguém fazendo umas movimentações mais curtas, de braço, que seja, às vezes tem perna, e daí você só precisa assistir e imitar. Então, eu acho que isso leva a dança de uma maneira mais acessível pro público, né? Então, eu acho que é também por isso que os artistas têm essa demanda hoje, né? De não que a coreografia inteira tem que ser, não que a música inteira tem que ser pensada pra isso, mas a gente também tem que pensar no público da internet, né? Que nem eu falei, a internet hoje, ela também é, se não o maior, meio que a gente pensa de projeção, né? De plataforma, quando a gente tá pensando em pop e em vender o pop. Você é especialista em heels, jazz funk e floor work. Você pode nos explicar um pouco sobre cada um desses estilos? Já mais ou menos falamos, tanto que floor work não tinha ouvido o que era, mas meio que tá literal para entender o que era. Bom, mas claro que posso falar, eu amo, são as minhas 3 paixões. E daí também pra deixar super claro que floor work, literalmente no inglês, significa trabalho de chão, né? Então, que nem eu falei, o floor work que eu faço, ele é adjacente do jazz funk, né? Existem outras vertentes de floor works e trabalhos e danças no chão. Folclóricas também, enfim, estilos variados. E o que eu faço, ele vem bem do jazz funk, que é esse lugar mais sensual, mais sobre o pop, as divas e os dançarinos de diva pop, de shows e videoclipes. O Heels, que é a dança no salto, que eu também faço essa vertente mais pop da coisa, né? Que é sobre a Beyoncé desfilando muito bonita, é sobre você colocar o salto, qualquer que seja o salto. Exemplo. Muito, tinha que ser, né? A Beyoncé, inclusive, ela é um ótimo elemento de estudo para os profissionais da dança de salto, porque uma das bailarinas dela da época do Destiny's Child é uma grande mãe do Heels do mundo, a Aisha Francis. Ela tá hoje em Los Angeles e ela é uma das grandes professoras de dança no salto do mundo, é uma grande referência pra mim. A própria Dana Foglia, que é uma bailarina que tá no DVD da Beyoncé, o Experience, é uma ruiva. Ela tem um estilo de dança no salto que eu gosto muito e que foi uma grande referência pra mim quando eu comecei a trabalhar a dança no salto, né? Enfim, exemplos mil. Mas também pra lembrar que é essa diferença, por exemplo, da dança no salto da ballroom, né? Da dança de salão. Então, o Heels, quando a gente pensa no Heels, ele é mais nesse sentido de você colocar o salto e dançar sozinho. E dançar sensual. Sim. E a gente pensa no quadril, e a gente pensa em jogar o cabelo. E aí você e é bonita, e é caras e bocas, e... Esse universo muito pop, né? Os estilos todos de dança que eu trabalho e ensino, eles estão muito ligados a esse meio pop e as divas pop. Como você se prepara para as apresentações importantes? Tem alguma rotina específica? Dormir muito bem e tomar água. Sim, também. Eu costumo pensar e conversar com os meus colegas de trabalho que o trabalho do bailarino, ele é 24 horas, né? Ele não é só quando a gente sobe no palco. Eu, por exemplo, tenho que ter uma rotina de treinos, de musculação e de alimentação, que não são restritivas, tá? Também pra gente não chegar num lugar de dor. Eu amo meu trabalho, eu amo tudo que eu tenho que fazer pra fazer meu trabalho, tá? Só deixando bem claro isso. Mas eu sei que a dança que eu faço no palco, ela é de grande impacto pro meu corpo. Sim. Né? E que nem eu falei, hoje eu tenho... dançarino, né? Muito, pra qualquer dançarino em qualquer estilo. E como eu falei, trabalhar com dança é muito importante que a gente tenha claro esse lugar do que eu brinquei como validade do corpo. Né? Não que pessoas de maior idade ou que exista uma idade pra gente dançar, só que se você trabalha e é um profissional da dança, isso gera um tipo de impacto no corpo que não gera para as pessoas que não fazem isso como profissão.
Então a gente tem que ter isso em mente porque isso gera uma demanda de cuidados também específica, né? Então, pra mim, por exemplo, no meu exemplo, é importante que eu tenha treinos de hipertrofia, porque eu preciso criar músculo pra aguentar o impacto que eu faço com a dança em cima das minhas articulações. Alongamentos, claro. Alimentação, pra eu me manter sempre saudável, bem comigo mesmo, né? Que tem a ver com o meu sono, que tem a ver com a minha qualidade de vida, sei lá, todos os nutrientes estejam todos certinhos pra eu conseguir dormir, acordar, treinar, dançar e fazer tudo que eu tenho que fazer. Né? Exato. Em todas as áreas. Com certeza. E... A terapia ao dia. E não, também. E não vou ser hipócrita também de falar do lugar estético, né? Eu também tenho que ter um pensamento estético, porque eu trabalho com a minha imagem. Então eu tenho que pensar, sei lá, no meu corte de cabelo, na roupa que eu tô usando, no como tá o meu corpo, porque isso faz parte do meu trabalho, da maneira com que eu escolho trabalhar, com a minha dança e com o meu corpo. Então é um trabalho que, ele, na verdade, ele acontece o tempo todo, né? Especificamente pras performances, eu vou gravar um clipe, eu vou fazer um show, não foge muito disso, porque se eu mantenho essa rotina de treinos, alimentação, sono, eu penso mais, talvez, em reduzir um pouco a demanda corporal quando eu tenho muitas horas de gravação num set. Então, tipo, amanhã eu vou passar 16 horas gravando alguma coisa no set de gravação. Então, talvez, né, na semana que eu fizer isso, eu pegue um pouco menos de peso na academia, eu fique um pouco mais concentrado em... Tentar evitar o cansaço pro dia da gravação. Sim, o overtraining e tal. Talvez eu não faça uma aula de pole dance pra também não me esgotar e evitar que eu me lesione. Tipo, vou fazer o show do Rock in Rio. Então, eu já sei que eu vou ter, 2 semanas de ensaio o dia inteiro. Eu sei que eu vou treinar muito menos, que eu vou acabar o ensaio, eu vou estar esgotado, não vou ter vontade de ir na academia. E também isso é importante eu ter entendido que eu posso respeitar meu descanso, que é necessário também pro meu trabalho. Então, eu acho que enquanto dançarino comercial é muito sobre esse balanço, né? Literalmente, antes de entrar no palco, alongamentos. É muito importante que eu me alongue. Então, dá uma meia hora antes da gente começar o show. Eu já começo a me aquecer no camarim, né? Então, faço um alongamento meu ali pra poder estar bem. Até porque no palco eu pulo, abro as pernas no meio do ar. E a gente dança com bases muito baixas. E a gente pega muito as pernas. Eu saio com as coxas moídas de dançar funk. Eu acho que é isso. Eu iria perguntar, na tua carreira, teve algum show que foi desafiador, que você esteve preocupado, nervoso? Qual foi o maior show que você fez ou que te deu medo de fazer? Eu vou dizer os 2 Rock in Rio. A gente fez Lisboa em junho desse ano. Os 2 eu fiz com o Pedro. E fizemos do Brasil no mês passado, lá no Rio de Janeiro. Eu acho que o Rock in Rio, por ser esse festival imenso de música, 40 anos... Você esteve no... Era 40 anos do Rock in Rio, né? Isso, o do Brasil foi 40 anos. Daqui do Brasil. Eu não sei se eu posso estar enganada, mas acho que é o maior festival de música que tem no Brasil, ou um dos maiores. Então é um negócio muito grande. Sim. Pensando que eu sou um dançarino comercial que dança com artista, eu tá nesse espaço, em cima de um palco lá do Rock in Rio, que é um festival dessa magnitude, possa ser talvez o ápice da carreira de um dançarino comercial aqui no Brasil. Por exemplo, né? Porque é um negócio muito grande. Então, tipo assim, você tá na TV, num horário nobre, numa emissora muito grande, ou você tá, tipo, no palco do Rock in Rio. É um negócio imenso, assim. É um negócio que quando eu tinha 3 anos de idade e via Joelma, eu jamais imaginei que eu ia fazer. Então, esses 2 shows, pra mim, eles foram muito... Eles são muito importantes, né? São 2 processos diferentes, mas tão grandes quanto. O de Lisboa eu tava muito nervoso, porque era o primeiro Rock in Rio, 18 bailarinos, e a gente tinha uma estrutura muito grande... E aí é aquele frio na barriga. E eu fiquei muito feliz quando a gente fez o show. Quando acabou o show, a gente tava no último dia do Rock in Rio de Lisboa. E tava lotado. Era tipo domingo à noite. Que vocês apresentaram eu acho que foi meia-noite. E foi então o último foi um show. dos principais. Foi o último show do Rock in Rio. Não Sim. foi o palco principal. Foi como se fosse o palco Sunset lá. Sim. Mas como a galera tinha ficado pro último show, que era o da Doja Cat, as pessoas só viraram pro nosso palco. Então tava imenso de gente, assim, muito lotado. E no meio do show, eu tive a consciência, assim, de olhar pra galera e pensar, meu Deus, tem muita gente assistindo o show que eu tô fazendo nesse momento. Foi uma sensação, assim, de completude muito boa, assim, sabe? Que me lembra, por exemplo, do porquê que eu faço o que eu faço. O do Brasil, eu tenho ele como um desafio um pouco maior, porque eu tive toda essa sensação que eu tive em Lisboa. Muito tempo de preparação, né? Então, são 2 semanas de ensaio intenso. Bastante. Meses pensando em tudo que vai acontecer. As músicas mudam, as versões, a gente monta um show novo, basicamente, né? E aí vem figurino novo, e aí é uma estrutura de palco diferente. Esse ano a gente tinha alguns desafios, pensando que a gente foi fazer um show 3 da tarde numa quinta-feira. O Pedro tinha acabado de lançar um álbum e um conceito novo. E a equipe toda criativa
teve ideias maravilhosas pra amarrar tudo isso, que nem eu falei, né? Era um figurino que refletia, eram espelhos, o balé tava todo caracterizado de maneira uniforme pra simbolizar essa sincronia nossa. Porque Então, aí o vídeo, né? Havia um vídeo que justamente todos dançam igualzinho, inclusive o Pedro Sampaio. sim, tem vários momentos do show que o Pedro dança com a gente e é sempre sobre a sincronia. E daí eu acho que o desse ano, o que tinha me causado talvez uma aflição, um nervoso, foi que a gente não tinha ensaiado no palco de fato. A gente não teve ensaio no palco de verdade, porque o palco ele só ficou pronto lá no dia, a estrutura do palco de espelhos. Aí você se lembrou quando caiu. Porque você precisa Eu tava treinado. Precisa como artista saber o limite do palco. Claro Sim. que o palco era gigante, né? Então, assim, as semanas de ensaio, a gente teve 3 dias de ensaio com um protótipo do palco, Ah, tá. né? Então, foi montado num estúdio, uma representação do que seria o palco. Só que ele não foi o que foi o palco de fato. Então, mudava o peso, mudava o material, mudava a estrutura como um todo. Então, a gente sabia as dimensões, só que a física toda do palco era diferente. Então, a gente foi passar palco, eu acho que, sei lá, 1h30 antes do show, de fato, na quinta-feira lá. E daí a gente pisou e viu que era um palco Completamente com outros diferente. desafios, né? Com mais desafios do que a gente já tinha vencido nos ensaios. Né? Eu, por exemplo, tem a cena das Maravilhas, do ensaio das Maravilhas, que quando tem os shows com os 18, o Pedro pede que os viados façam as maravilhas, né? O que é ótimo, porque geralmente quem faz na estrada são as meninas. Então, nos shows grandes, como Rock in Rio, Planeta Atlântida, são sempre as 4 bichas do balé que fazem. Né? E eu sou a primeira, eu faço a primeira maravilha. E daí, na hora que eu subi na estrutura, eu percebi que o piso escorregava. Tanto que no vídeo que tem lá no meu Instagram, em vários momentos eu olho pro chão, porque Com medo de eu cair. salto, seguro a perna, não sei o quê. E a minha bota escorregando no chão. E eu pensando assim, meu Deus, eu preciso estar bonito, preciso estar fazendo o que eu tenho que fazer, só que ao mesmo tempo eu tô com medo de morrer e escorregar. O pensamento, tenho que estar bonito, maravilhoso, Sim. tenho que dançar bem, no tempo correto e ainda não cair. Tudo ao mesmo tempo, exato. Mas que bom que deu certo. E o vídeo tá lá no meu Insta, tá lindo. Deu bastante certo, a verdade. E me conta, Riquencio, quais cuidados você tem? Você já falou mais ou menos das prévias antes do show. Sim. Mas sobre teu corpo, para se manter em forma, prevenir lesões, tem algo específico que você faz? Sim, prioridade é o meu treino de musculação, né? Eu tenho treinos feitos mensalmente por uma treinadora, que é minha melhor amiga, e ela é minha treinadora, ela monta treinos pra mim desde que eu comecei com a dança comercial, porque inclusive ela também é dançarina, então eu conheci ela nesse meio. E aí ela entende muito bem o que eu faço no palco, porque ela entende de dança, então ela monta treinos pensando nisso, né? Então pensando na minha demanda estética com o meu corpo e na minha demanda física, trabalhando com o que eu trabalho. Além que não pode prejudicar tua flexibilidade. Exato, né? exatamente. Em uma rotina pensando em dançarina. Sim, e daí pra flexibilidade as aulas de pole dance têm me ajudado muito. Né? Já faz um tempinho que eu tô sem fazer, eu preciso voltar pra voltar. Eu tenho muita curiosidade. E demanda bastante força física para conseguir muito calistênico. Exato. É extremamente... É um tipo de força que foi muito nova pra mim, né? Porque apesar de ser forte, a força do pole dance, ela tá em outro lugar, assim, né? São partes do corpo que você nunca criou jamais, que doía. Exato. São com outras consciências, assim. Isso é um desafio muito gostoso. Então, pensando no corpo, isso. E regularmente tá com algum fisioterapeuta ou fazer tipos de liberação miofascial, porque é interessante também eu conseguir dar um alívio pro corpo, né? Ter esse recovery por causa do também. impacto. Já fiz há algum tempo. Hoje eu lido mais com físio mesmo. Tipo, vou no físio e as fisioterapeutas que eu frequento sempre me dão uma estralada, assim. Dá uma puxada na coluna, o pescoço. Eu gosto muito. Então, e é mais ou menos a demanda, é mais ou menos as práticas que os meus colegas de trabalho eu sei que também têm, assim, né? Então, todo mundo sempre busca ter algum tipo de treino para fortalecimento do corpo, né? E algum tipo de recovery, né? Algum tipo de recuperação, assim, com físio, com massagista, com quiro. Porque pra gente faz toda a diferença, né? É muito necessário, que senão a máquina não dura, né? Exato. Você teve algum performance que verdadeiramente você falou, gente, eu tô orgulhoso de ter feito ou ter participado? Sim. Algumas. Mas eu vou citar a última performance que eu fiz no Love Cabaré, né? Que é um cabaré aqui em São Paulo. Que ele é recente, ele tá há 1 ano em voga. É a antiga Boate Love Stories, na frente do Copan,
né? A antiga boate Love Story, ela foi comprada e ela virou um cabaré, exemplo de cabarés europeus mesmo, um cabaré de espetáculo. Né? Então hoje é uma casa que tem performances de quinta a De sábado. 2 andares, acho. Em cima é o hotel. Eles fizeram um hotel. Tá. E daí, como eu entrei no meio do Polydance há um ano, e aí eu meio que embarquei nesse universo junto, assim, porque foi mais ou menos o tempo que a Love abriu, e aí as pessoas do estúdio de Poly que eu faço aula, elas performam lá, e daí eu fui convidado pra performar também dançando, né, não fazendo Poly. E daí eu apresentei 3 vezes nesse cabaré, convidado pela escola, e daí na última vez eu fiz alguns movimentos de Poly, eu me desafiei, né, eu ainda sou um iniciante no Polydance, mas eu falei, eu vou fazer uma apresentação de dança. Eu fiz um strip, assim, eu entrei como garçom. Nossa, que legal! E daí eu fui fazendo um strip, eu misturei muito do que eu faço enquanto dança com a arte burlesca, que eu venho estudando também, frequentando cabaré, bebendo muito da fonte do Polydance, das strippers, e todo esse meio de espetáculos mais intimistas, né? Essa coisa mais teatro de vaudeville, esse tipo de coisa que me agrada muito, tô estudando agora. E daí eu juntei um pouco de tudo isso, dessas referências que eu tenho tido ultimamente na minha vida, assim, e bolei essa performance, que eu começava no bar, com uma bandeja, aí eu entrava de garçom, eu entregava rosas pras mulheres na plateia, com a música da Madonna, Justify My Love. Nossa! Então tudo muito amarradinho, assim. E daí eu começo a dançar, eu vou fazendo um strip. Você que criou todo esse show? A ideia é toda minha. Por isso que eu sou muito orgulhoso dessa performance, assim. Tem um vídeo lá no meu Insta também. E daí, depois que eu termino o strip, aí eu faço alguns movimentos no Poly, assim, tipo, mais de força, né? E daí, enfim, foi muito sobre isso, assim. E aí, também foi um pouco depois que a Madonna veio pro Brasil. E eu tava também nessa coisa, né? Tipo, tudo que é o símbolo. Você esteve lá? Sim, a gente fez eu não fui. A gente fez o show do After, inclusive. O Pedro, ele foi o convidado. Esteve Pedro no After. Então eu assisti o show dela inteiro em cima do palco do conhecer After. ela, assim. não? Porque a gente tava quase 1 raiva. quilômetro de distância, né? Mas eu fiquei muito feliz de assistir e de ter participado desse evento, né? Porque jamais passou na minha cabeça. Marcante, né? Porque Muito. falam de que agora praticamente todos os anos vão fazer algum show lá Eu em espero Rio, que sim. né? E diz que a Beyoncé vem, hein? Supostamente estavam fazendo uma enquesta se era Beyoncé, Adele ou Lady Gaga, acho. Eu iria ver as 3. Espero que o Pedro Não, faça o After das 3 também. Bem-vindo qualquer das 3. Sim. Então essa performance pra mim me marcou muito, e porque é um ambiente mais intimista. Eu gosto muito de fazer shows em palcos grandes, pra públicos muito grandes, mas A interação deve ser mais íntima, né? eu gosto muito da performance olho no olho, assim. Então o cabaré, ele é uma mandala, né? Ele é redondo, então o público fica sentado em mesinhas, assim, em volta. Conheço. Eu e esteve daí... na parte de cima. Sim, então aí você fica muito... É muito bom. É lindo. E falam que cada dia muda. Sim, as performances, elas são diferentes. Sim. São artistas, a curadoria, ela vai trocando todas as noites, assim. E às vezes tem noites específicas, vai ter noite de Halloween, assim, enfim. É muito legal. E eu fui muito feliz, assim, sabe? Tendo aquelas pessoas muito perto. Aí também, quando eu tô de público lá, eu adoro ir lá pra assistir. Eu acho que essa proximidade do corpo do artista e... Enfim, me traz muito tudo que eu creio como artista, assim, né? E ter essa proximidade pra mim vira até elemento de estudo, né? Eu vou lá como público, como apreciador, como entusiasta e como aprendiz também. Riquencio, o que você nos daria de conselho para todas as pessoas que estão querendo entrar na indústria da dança, os novos bailarines, dançarinos? Também. Me conta, o que você nos daria como conselho? A pergunta de $1 milhão. Eu recebo muito essa pergunta no meu Instagram, né? Os meus colegas de trabalho também, a gente conversa, e é talvez a pergunta que os fãs mais fazem pra gente, né? Na oportunidade que eles têm. É tipo, como que eu faço pra dançar com artista? Como que eu trabalho com isso que você trabalha? De novo, complexo, mas simples, tem que estar nos lugares. Então, pensando em São Paulo, né, que talvez seja o maior polo daqui do Brasil, a gente tem meio esse eixo Rio-São Paulo, onde fomentam mais as coisas. O Rio, eu acho que a gente tem um pouco mais de TV, como tem a Globo lá e tal, mas em São Paulo a gente também tem... O movimento cultural aqui é grande. Esse eixo Rio-São Paulo não tem como. Depois da pandemia, muita gente de vários lugares do Brasil tem vindo para essas cidades para trabalhar com isso. Isso é meio inevitável, então já sendo bem honesto, assim, bem sincero, é onde tem mais oportunidades. E daí, pensando no que eu faço especificamente, dança comercial, dançar com artistas em show e videoclipe, começa com estudo, claro. Você precisa estar tecnicamente habilitado. Então, você tem que saber dançar e dançar muitas coisas pra estar no meio comercial. Ou, pelo menos, saber fingir muito bem. Trabalhar com a própria imagem, as mídias sociais também hoje é imprescindível. Então,
ter boas fotos, ter bons vídeos dançando, né? Os estilos que você sabe dançar, que sinta que são confortáveis pra você, ou coisas que você queira trabalhar com, tipo, ai, eu gosto muito do que os bailarinos da Luísa Sonza fazem. Então vai, pega as coreografias, filma e posta, né? Porque aí você tá ali já colocando no seu portfólio o escopo que você tá mirando onde você quer chegar, né? O tipo de trabalho que você quer fazer. E estar nos estúdios em que as pessoas que trabalham com esses artistas estão, dando aulas ou fazendo aulas, né? Aqui em São Paulo a gente tem alguns estúdios que são mais famosos e é mais comum de ter a galera da panelinha, né? Eu vou chamar de panelinha porque é assim, tipo, são as pessoas que trabalham com isso, circulam mais ou menos nos mesmos meios, né? Então as pessoas que querem trabalhar, é interessante que elas estejam, porque é muito sobre ser visto para ser lembrado, né? É mais cômodo para os coreógrafos e para os artistas já ter na cabeça os nomes quando precisar. Então, tipo, sei lá, fulana vai gravar um videoclipe e precisa de 50 bailarinos. Não é interessante pro artista, nem pro coreógrafo, nem pra equipe fazer uma grande audição. Tipo assim, receber Gastar 5 mil tempo, inscrições. gastar, Isso é muito grande. Então é mais fácil, tipo assim... eu vi fulano no Instagram esses dias e deixei lá salvo. Tipo, fulano de tal dança lá no estúdio que eu dou aula. Então são essas pessoas que já estão de mais fácil acesso, né? Então pra trabalhar com essas pessoas, é interessante que você encurte o espaço que você tem entre elas. Eu acho que essa é a grande dica, né? E aí você faz isso indo nesses lugares onde essas pessoas estão, né? Pra fazer aulas, pra se mostrar dançando e aparecendo. E através das mídias sociais também, né? Que encurtam cada vez mais esse espaço. Acho que é basicamente isso. Riquencio, onde a gente pode te procurar no Instagram? Quais são tuas redes sociais? Eu estou no Instagram e no TikTok, é @Riquencio. Eu tenho um canal no YouTube também, mas Sério? o meu canal no YouTube, ele é mais... sei lá, é mais um álbum de recordações. Tem muitos vídeos meus, quando eu comecei a estudar dança comercial. Vídeos de sala de aula, assim, filmados, enfim, com celularzinho, assim, uns videozinhos engraçados. Tem os meus reels de videoclipe lá também, mas eu tenho movimentado muito mais o meu Instagram e meu TikTok, que é @Riquencio. Em todas as mídias sociais dá pra me achar assim. Obrigado de coração Eu que agradeço. por poder estar aqui comigo, falar um pouco, bater papo nessa agenda ocupada. Sim, eu que agradeço o convite, adorei. Muito obrigado pela plataforma, pela oportunidade também de poder falar um pouco da minha carreira e das minhas paixões, né? Porque tudo que eu contei aqui pra vocês são coisas que, de fato, eu sou apaixonado por ser e fazer. Então, muito obrigado. Então, galera, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para não perder nossos próximos episódios. Um beijo.